Olá, tudo bem? Bom, eu gostaria de falar nesse vídeo, e esse vídeo eu já adianto que ele serve tanto para a playlist de Descomplicando, né, a playlist Descomplicando o Processo Civil, quanto atualidades de processo do trabalho e direito do trabalho, quanto na sua vertente para o processo do trabalho em si. Eu explico. Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre causa de pedir e pedido e sobre a importância deles dentro da petição inicial. Bom, a causa de pedir, de uma forma bem simplória, é a razão pela qual eu procuro o Poder Judiciário, né? Como o processo não é um café filosófico ou um papo de boteco, como eu gosto de dizer muitas vezes para os meus alunos, ele tem uma finalidade específica. Eu procuro o Poder Judiciário por algum motivo. Eu quero a tutela, eu quero a busca de um bem da vida. Eu estou buscando o bem da vida e eu preciso explicar por que eu estou buscando esse bem da vida. Estabelece-se uma relação de causa e efeito entre a causa de pedir e o pedido. Causa de pedir, aconteceu tal coisa. Pedido, por causa do que aconteceu, por causa da causa de pedir, eu estou fazendo esse pedido. Então, existe uma relação, um liame de causa e efeito entre a causa de pedir e o pedido. Isso parece um pouco bobo, da forma como estou dizendo, mas, infelizmente, isso não é muito levado em consideração em certas petições iniciais. E aí geramos uma crise de inteligibilidade, digamos assim, uma crise quanto à interpretação da petição inicial, porque ela se torna extremamente confusa. Porque o simples, o feijão com arroz, entre aspas, que é narrar o que aconteceu, é narrado de uma forma atropelada, em meio a 1001 recortes e colagens de jurisprudência dos múltiplos tribunais, até mesmo de convenções internacionais, quando se esquece do básico, relatar o que raios aconteceu e por que eu estou procurando o Poder Judiciário, e estabelecer essa relação de causa e efeito. Eu estou fazendo esse pedido por causa desta causa de pedido. Isso parece bobo, banal, mas nem sempre é analisado com a cautela necessária. Nem sempre é estabelecido de uma forma tão clara na petição inicial. Bom, de forma um pouco mais técnica, eu poderia dizer que a causa de pedir refere-se, como dizem tanto o CPC quanto a CLT, referem-se aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Em alguns outros vídeos desse canal, eu já expliquei que os fatos são a causa de pedir próxima, o relato de fato, o relato das circunstâncias fáticas que aconteceram, o que aconteceu no mundo real, no mundo fático. Os fundamentos jurídicos seriam os institutos de direito aplicados. Então, uma coisa bem banal, né? Houve um acidente de trânsito. Fulano, réu, bateu no meu carro. Então, causa de pedir próxima. Fatos. Fulano, o réu, bateu no meu carro na avenida tal, né? Relato dia e hora e local, quem atingiu o meu carro e como atingiu o meu carro. Essa é a narração da causa de pedir próxima, dos fatos. Causa de pedir remota, os fundamentos jurídicos. Ora, lesou meu patrimônio, danificou meu direito de propriedade. Por isso, incide na responsabilidade civil, artigo 927 do Código Civil. Trazendo isso, talvez, para o direito do trabalho também. Fatos. Patrão não me pagou os últimos 3 meses de salário. Fundamento jurídico. O pagamento de salário é a principal obrigação do empregador. Não cumpriu sua obrigação, descumpriu a obrigação contratual, incide na chamada rescisão indireta, que é a justa causa do patrão. Por isso ocorre o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, pedido para que o contrato seja desfeito e o empregado receba as verbas rescisórias como se fosse uma dispensa sem justa causa. Temos os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. E aí vejam o estabelecimento da correlação
entre causa e efeito. A causa é essa em relação aos pedidos trabalhistas, né? A causa, a situação de fato, não me pagou o salário, fundamento jurídico, não pagamento de salário, descumprimento contratual. Consequência, pedido, que era a decretação da rescisão indireta e o pagamento das verbas decisórias. No primeiro exemplo, fatos, bateu no meu carro, fundamento jurídico, lesou o meu patrimônio, pedido, indenizações por violação ao meu direito de propriedade. Bem simples, né? Essa correlação. O nosso sistema adota a chamada teoria da substanciação para a causa de pedir. Teoria da substanciação diz o seguinte: não basta narrar a causa de pedir remota, relatar apenas os fundamentos jurídicos. Eu preciso relatar os fatos. Então, eu preciso ter uma discriminação de toda circunstância fática que importa para analisar o processo, para julgar a demanda. O que aconteceu no mundo dos fatos? Tudo isso precisa estar relatado. Essa é a teoria da substanciação. Eu tenho que dar os fundamentos jurídicos, causa de pedir remota, mas tenho também que dar os fatos, causa de pedir próxima. Difere da teoria da individualização ou da individuação de alguns outros sistemas, que diz que basta a definição dos fundamentos jurídicos da causa de pedir remota e não havendo necessidade da causa de pedir próxima. O nosso sistema, seja no processo civil, seja no processo do trabalho, exige a narrativa de fatos. Então, ele adota também a teoria da substanciação. Esse é um ponto importante e me leva à seguinte observação. Na advocacia, existe uma extrema necessidade de fazer uma entrevista exauriente com o cliente, porque o cliente não necessariamente sabe quais fatos são relevantes para o processo. E ele vai relatando uma série de fatos desconexos. É o advogado, enquanto operador do direito, que consegue concatenar aqueles fatos, extrair os fundamentos jurídicos que se encaixam com aqueles fatos e daí formular os pedidos. A entrevista bem feita conduz a uma narrativa fática linear e uma narrativa que permite concluir pelos pedidos, né? Chegar à conclusão relativa aos pedidos. Olha, os pedidos saíram daqui, porque foram esses os fatos relatados. Mas muitas vezes, por confusão da parte, quando ela vai ser entrevistada pelo advogado, e talvez por uma falta de uma entrevista um pouquinho mais exauriente, faltou ali um bate-papo melhor entre o cliente e o advogado, a narrativa da petição inicial sai de um jeito e o depoimento da parte, na hora de prestar o depoimento pessoal, sai de outro completamente diferente. Situações do tipo, a empregada relata perante o advogado uma situação em que era ofendida pelo patrão, o advogado invoca a figura do assédio moral, dizendo que havia ofensas no ambiente de trabalho, e, na verdade, quando a empregada chega para prestar depoimento, diz que foi vítima de um assédio sexual, que, na verdade, o empregador ameaçava de despedimento se ela não saísse com ele, se ela não tivesse encontros amorosos com ele. São situações fáticas diferentes. E uma entrevista não muito bem conduzida levou a uma narrativa fática A, quando, na verdade, o que aconteceu foi B. Mas princípio da congruência, ou princípio da adstrição. A petição inicial é o projeto da sentença. O juiz não pode fugir do que está na petição inicial. O juiz não pode conhecer de um fato que não foi relatado na petição inicial. Por isso a necessidade da narrativa fática, por isso a aplicação da teoria da substanciação no nosso sistema. A narrativa dos fatos também vincula o julgador, e não apenas os pedidos. Então, no exemplo que eu dei, se eu tenho uma narrativa fática de ofensas, de assédio moral, né, fundamento jurídico, assédio moral, narrativa fática, ofensas, eu não posso conhecer de uma narrativa fática que vem só no depoimento pessoal da parte, falando que houve assédio sexual, que houve aquela situação de tentativa de encontros libidinosos em troca da manutenção do emprego, por exemplo. É uma narrativa completamente diferente da que está na petição inicial, e o juiz está vinculado pelo que está na petição inicial.
ou aquele fato relatado na petição inicial ocorreu ou não ocorreu. Não vou apreciar um fato que nem sequer está alegado na petição inicial, porque o fato alegado também vincula o julgador. E daí a aplicação da teoria da substanciação. Não bastam só os fundamentos jurídicos, os fatos também são importantes em nosso sistema. Por outro lado, em relação aos pedidos em si, os pedidos são os próprios bens da vida que a pessoa quer com o processo. É o objetivo. Esses pedidos devem decorrer como uma consequência lógica da causa de pedido. Eu preciso ter ali um entendimento, um silogismo, né? Nós poderíamos falar em silogismo aqui, premissa maior, premissa menor e conclusão. Poderíamos dizer que a premissa maior é a narrativa de fato, fatos. A premissa menor, fundamentos jurídicos. A conclusão é o pedido. Eu preciso estabelecer esse nexo lógico entre um e outro, né? Tanto que, quando o artigo 330, parágrafo 1º do CPC, fala das hipóteses de inépcia da petição inicial, o vício insanável da petição inicial, fala em ausência de correspondência lógica entre a causa de pedir e o pedido, quando da narrativa não decorrer logicamente a conclusão. Quando eu não consigo entender o que tem a ver os pedidos com a causa de pedir. E essa correlação nem sempre é bem feita, muitas vezes porque falta uma narrativa fática exauriente. Quanto aos pedidos em si, o CPC exige que o pedido seja certo e determinado. Pedido certo é aquele em que eu delimito qual é o bem da vida especificamente. O que eu quero. Determinação do pedido refere-se à sua liquidez. Quando o pedido é expressado em quantidade ou em valor numérico, valor monetário, por exemplo, eu preciso ter a delimitação desses valores. Essa é uma polêmica, já que eu estou falando tanto de processo civil quanto de processo do trabalho nesse vídeo, essa é uma polêmica que surgiu no processo do trabalho com a lei da reforma trabalhista de 2017, porque até 2017, no rito ordinário, valor de causa superior a 40 salários mínimos, não se exigia a liquidação de cada pedido, apenas o valor da causa. Então, muitas vezes os pedidos apareciam sem expressão numérica. Ocorre uma polêmica já um pouco mais amainada, digamos assim, mas que foi bem incisiva no início da vigência da reforma trabalhista, em novembro de 2017, ali no segundo ano de reforma trabalhista. Por quê? Porque muitos diziam que havia uma impossibilidade de que o empregado delimitasse os valores que são objeto ali do seu pedido, né? O artigo 324, parágrafo 1º do CPC, traz as hipóteses em que o pedido pode ser ilíquido, o pedido pode ser genérico. Nós temos ali a hipótese da universalidade de bens, que não é tão aplicada ao processo do trabalho, mas pode ser observada no processo civil. Imaginem uma circunstância de uma pessoa muito rica, que morreu, e na hora do inventário eu tenho que partilhar algumas coisas, como, por exemplo, uma biblioteca. Eu não sei quantos livros estão na biblioteca, nem quais os livros que estão na biblioteca. Não preciso saber disso na hora da formulação do pedido na petição inicial. Posso apenas falar da universalidade de bens, ali da biblioteca particular que a pessoa tinha. Então, é um pedido genérico, é um pedido não liquidado. As outras duas hipóteses que estão ali no parágrafo 1º do artigo 324 do CPC são de maior aplicabilidade ao processo do trabalho. Por exemplo, uma situação em que eu não consigo delimitar desde logo as consequências do ato ou fato, né? Imaginem a circunstância das despesas médicas, muito comum tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. Um acidente, como o acidente de trânsito ou um acidente de trabalho, pode gerar uma circunstância em que a pessoa precise de indenização para tratamento médico, despesas médicas. E eu não sei desde logo qual será o valor total desse tratamento, porque a pessoa ainda está em tratamento. Eu apenas defino na sentença se o réu deve custear esse tratamento ou não. No incidente de liquidação, na chamada liquidação por artigos, caso ocorra a condenação, o autor
pede o pagamento de determinado valor e junta a comprovação, junta as provas documentais ali ou outras modalidades de prova para demonstrar que o valor total da dívida é aquele, de acordo com a somatória daqueles recibos, por exemplo. Né? Então, uma coisa é a fixação do ante beatur, se é devido ou não, isso é definido em sentença, e outra é a definição do quantum de beatur, qual é o valor. E isso aqui é definido em liquidação por artigos posteriormente à sentença. Isso se aplica muito também no processo do trabalho. Né? Imaginem aí uma circunstância em que nós temos o empregado que pede uma pensão mensal vitalícia por acidente de trabalho ou doença ocupacional. A pensão será calculada sobre o percentual de redução da capacidade de trabalho que ele sofreu. E para isso eu preciso de um perito. O perito vai olhar alguma tabela securitária, como por exemplo a tabela SUSEP, ou outra tabela usada para cálculo de prêmios de seguros, e naquela tabela ele consegue identificar mais ou menos o percentual de perda da capacidade de trabalho daquela pessoa, e aquele percentual será utilizado para cálculo de uma pensão sobre o valor da remuneração da pessoa. Não tem como o empregado saber disso desde logo quando move a demanda. Esse pedido necessariamente, naturalmente, terá que ser genérico. E uma outra situação que o CPC, em que o CPC permite o pedido genérico, refere-se àquela situação em que a liquidação depende de um ato praticado pelo réu. O exemplo que eu dou em aula, quando eu dou essa aula em processo civil, eu falo daquela circunstância da prestação de contas, em que se exige uma prestação de contas e caso não haja comprovação de todas as despesas, o réu teria que ressarcir as despesas que ele não comprovou. Imaginem a circunstância de um síndico que fez ali determinadas despesas, 50 mil reais, os condôminos não estão satisfeitos com as explicações dele e aprovam em assembleia uma ação de prestação de contas. E nessa ação eles pedem a comprovação de todas as despesas e o ressarcimento das despesas não comprovadas. Mas os condôminos não têm como saber de quanto será esse ressarcimento ou se haverá esse ressarcimento. Porque se o síndico comprova os 50 mil reais de despesa, nada será ressarcido. Se ele comprova só 5 mil reais, 45 mil reais teriam que ser ressarcidos. Se ele comprova só 20, 30 mil teriam que ser ressarcidos. Então, tudo depende de atos a serem praticados pelo réu. Não há como delimitar desde logo esses valores. Trazendo para o âmbito do processo do trabalho, já que eu estou fazendo um vídeo que liga as duas realidades, imagine uma circunstância de pedido de diferenças salariais por equiparação salarial entre um empregado e outro empregado. O autor diz que tinha o mesmo trabalho, tinha as mesmas tarefas daquele outro empregado, só que recebia uma remuneração menor, mas não sabe exatamente qual a diferença entre um salário e outro, então ele não consegue liquidar. Para que ele liquide, ele precisa do quê? Que o empregador, que o patrão junte todos os olerites daquele outro empregado, que é o chamado paradigma. Sem aqueles olerites, o empregado não vai conseguir calcular o valor total de eventuais diferenças salariais. Então, não tem como exigir um valor líquido desde logo. Essas circunstâncias se aplicam tanto ao processo civil quanto ao processo do trabalho. E últimas observações que eu teria para fazer aqui, para não alongar demais esse vídeo, tanto quanto a causa de pedido, quanto em relação ao pedido. No processo do trabalho, existe uma tendência a flexibilizar um pouco o rigor legal, admitindo-se até a emenda da petição inicial, mesmo quando há o vício grave de inépcia. O vício de inépcia está ali no artigo 330, parágrafo 1º do CPC, se refere a 4 circunstâncias específicas. Falta pedido ou causa de pedido. 2. Pedidos incompatíveis entre si. Ou o certo, ou é um pedido ou é outro pedido. Pedidos que não posso pedir ao mesmo tempo esses 2 pedidos, porque eles são incompatíveis entre si. 3. Pedido indeterminado, eu não tenho a liquidação, salvo as hipóteses que estão na lei. E 4. Da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Eu não tenho aquele nexo de causalidade entre a causa de pedir e o pedido. Eu não tenho aquele nexo lógico entre causa de pedir e pedido. Esses 4 vícios
geram um indeferimento desde logo da petição inicial no processo civil. No processo do trabalho, existe uma tendência, uma flexibilização desse rigor, admitindo-se a correção do vício em emenda à petição inicial. Mas, mesmo assim, devemos alertar que o Código de Processo Civil é bem claro, então não dá para se fiar em uma flexibilização dos rigores formais, seja no processo civil, seja no processo do trabalho. Ou seja, nas petições iniciais, especialmente os alunos aí que vão começar a advogar em breve, tomem atenção ali, esse vídeo não é voltado só para os alunos, né, mas também é voltado para eles, então os advogados mais experimentados não levem a mal essas prescrições, essas recomendações são mais para os iniciantes ou aqueles que estão terminando a graduação e logo vão advogar. Pense em fazer uma entrevista bem adequada, bem exauriente, coloque uma narrativa linear na petição inicial. Muitas vezes uma narrativa de fato vale muito mais do que 50 mil acórdãos do STF no meio da petição inicial, porque se o juiz tiver dúvida, ele vai lá no site do STF e pesquisa. Então, é mais importante para o juiz que vocês façam uma narrativa de fato bem delineada, que tragam os fundamentos jurídicos adequados e que façam esse nexo lógico entre a causa de pedir e o pedido, tomando atenção para os momentos em que eu posso fazer um pedido genérico, sem valor numérico, e outros em que eu preciso fazer o pedido com valor numérico, né? E evitar pedidos incompatíveis entre si e observar se para todos os pedidos existem causa de pedir próxima e causa de pedir remota. E a última observação, princípio da congruência ou da adstrição. Os fatos vinculam o julgador, os fatos alegados na petição inicial vinculam o juiz. Ele não pode apreciar fato que não foi alegado na petição inicial, nem na contestação. Fundamentos jurídicos também vinculam o juiz. Mas os fatos têm um caráter vinculante maior. E pedidos. O juiz não pode apreciar um pedido que não foi formulado. Para não alongar mais esse vídeo, essas seriam as minhas observações aí sobre o tema da petição inicial, envolvendo especificamente causa de pedir, pedido, inépcia, pedido genérico ou determinado, causa de pedir próxima, causa de pedir remota e teoria da substanciação. Era isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e a todas. Até mais.